Hoje é 26 de março de 2026 e há 32 anos eu estava dando à luz ao meu filho primogênito Gustavo Rodrigues Viana Duarte. Nós passamos tantas lutas, tantas quanto eu puder narrar, eu irei narrar. Fome, humilhação, vergonha, despejos, de tudo com essas duas crianças. Mas eu lutei. Mas o canalha, o traste, o imundo, o verme do pai, que além de me agredir, nos abandonou. Porque eles querem agredir e exigem que nós agimos normalmente, como se nada tivesse acontecido. Porque eles são os alecrins dourados. Sim, a mamãe não ensinou a perder. A mamãe não ensinou a aceitar. Meu filho, Gustavo, após ser alienado, eu coloquei para fora, depois de muita luta e narrado com todas as provas que eu juntei. Mas a gente sempre pensa numa mudança. Pensa não, idealiza. Esse é o grande erro de nós mulheres. Nós idealizamos em nossa cabeça uma mudança que só existe na nossa cabeça. É um desejo muito grande, uma vontade que aquilo se concretize e que a vida volte novamente ao normal. Após eu enviar meu filho para Ponte Nova, Minas Gerais, eu consegui uma entrevista de emprego para ele e queria que tudo voltasse ao normal. Dependência afetiva. Comigo foi com o meu filho, mas acontece com muitas mulheres, com marido ou companheiros. Ele já aos 18, aos 19, não me recordo muito bem, liguei, quer vir para cá? Eu consegui uma entrevista de emprego, se você se melhorar, vem para cá. E ele veio. Ele veio para o Espírito Santo. Ele veio para o Espírito Santo. E numa noite, foi na entrevista, cabeludo, barbudo, o dono do comércio nem deu atenção para ele. Pedi, vamos cortar o cabelo, vamos, sabe, aquela coisa de mãe, querendo fazer acontecer. Não, vamos superar isso tudo, eu te perdoo, vamos melhorar. Mas não adiantava. Eis que numa noite, nesse final de semana que eu convidei para vir à minha casa, após colocar para fora, estávamos em casa, eu, minha filha, ele, e eu estava com muito medo dele. Ele já havia me batido muito. Eu tinha medida protetiva, eu estava descumprindo a medida protetiva, ele também, por ter vindo. E minha filha recebeu uma ligação e falou que ia sair. Eu falei, filha, não sai, por favor, não. Eu estava com medo. Não sai, filha, por favor, não sai, eu tô com medo do seu irmão. Ah, mãe, qualquer coisa, você sai. E foi embora. Foi pro churrasco. Ia pro churrasco. Dito isso, eu fui pro meu quarto assistindo televisão. Num momento eu desligo a televisão, deito, mas a lua estava bem clara e tinha um poste que iluminava a janela do quarto, de fora. E eu escutei um barulhinho e olhei para o lado. No que eu olhei para o lado, era o meu filho.
em pé, na porta do meu quarto. E eu indaguei. Uai, o que foi, Gustavo? O que você tá fazendo aí? Eu quero fazer sexo. Eu falei, o que foi? Eu quero fazer sexo com você. Você ficou doido, maluco? E nisso eu já levantei da cama assustada, apavorada, eu já estava com medo. E eu tentei passar por ele. Ele me agarrou, me segurou, tentou me agarrar, tentou me apalpar. Eu entrei em desespero. Uma formiguinha lutando contra um leão. 1,59 m contra quase 2 metros. Foi um momento monstruoso em minha vida. É uma confusão, é tanta coisa, é medo, desespero, acuada, tudo. E de repente veio assim um clarão na minha cabeça e eu falei, concordei e falei, peraí que eu vou lá na cozinha fumar. Fui para a janela da cozinha, peguei o telefone e liguei para minha filha. Filha, me socorre, vem para casa, filha, me socorre. Seu irmão tá tentando me estuprar. Ela estava no churrasco, já havia bebido. Vai pro quarto, se tranca. Não, filha, pelo amor de Deus, vem para casa, me socorre, eu tô morrendo de medo. Se tranca no quarto. Ela não me socorreu. Então, ele veio atrás de mim, encostou em mim e veio me conduzindo pro quarto novamente. Nós entramos em luta corporal. Quando eu cheguei no meu cansaço extremo, eu falei, se você só vai fazer isso se você me matar. Se você quer tanto, me mata primeiro. Nesse momento, ele me jogou sobre a cama, subiu sobre mim. Ele estava vestindo, nesse momento, somente uma cueca de seda. Estava com ereção, nojento. Aquilo encostou no meio das minhas coxas, eu senti aquilo. Ele começou a apertar minha garganta. Os 2 dedões se cruzavam, um para um lado, o outro para o outro. E eu fui desfalecendo. Cheguei a pensar, meu Deus, ele vai usar meu corpo. Mas eu, ao mesmo tempo eu pensava, vai ser só um corpo, eu já vou estar morta. E ele estava me matando. E quando eu estava no finalzinho, indo embora, eu só sinto a mão se afrouxando e um grande murro no rosto. Um grande murro no rosto. Eu fiquei meio atordoada. Demorei me recompor. Porque eu fui asfixiada. Eu fui realmente asfixiada. Demorei um certo tempo, alguns segundos, até conseguir levantar da cama. Não posso distinguir quanto tempo. Foi um momento muito confuso. Levantei da cama correndo e tranquei a porta. A pior noite da minha vida. Tentei ligar novamente mais umas 3 vezes, não recordo quantas, para minha filha, ela não retornava. Me coloquei na posição fetal, chorei e dormi de cansaço por chorar. Entre a dor, o choro, eu pensava, ligo para a polícia, não ligo, ligo para a polícia, não ligo, mas fui eu que convidei, eu estou errada, eu não devia ter convidado. É muito confuso, é muito confuso. É muito confuso. A gente se sente culpada, fui eu que convidei ele para ir na minha casa, fui eu que arrumei a entrevista de emprego, fui eu que dei a luz. Tudo foi eu, tudo fui eu.
Daí, dormi. Fiquei muito demorada, mas não liguei pra polícia, eu não tive coragem. Eu sabia o que eles iam fazer com ele no presídio, eu não tive coragem de mandar meu filho pro presídio. Ainda mais em flagrante, né? Não tive coragem. Fraqueza? Não sei se é fraqueza. Mas eu não mandei pro presídio. Porque já tinha medida protetiva. Tentativa de estupro, tentativa de assassinato. Adormeci, fiquei ainda temerosa pela chegada da minha filha, ele tentar fazer alguma coisa com a minha filha. No outro dia, acordei bem cedo, bati no quarto da minha filha e falei: acorda esse sujeito, estou saindo para tomar um café na rua, quando eu voltar não quero ver ele aqui mais não. Gostava muito de ficar na prainha, tinha ou ainda tem uma aldeia de pescadores, e ali para mim era o meu reduto de paz. Era ali que eu conversava com Deus, naquela pequena aldeia de pescadores. Sempre que eu estava com o coração aflito, eu ia para ali, orava, conversava com Deus. Mas nesse dia eu fui só para chorar. Esperei 2, 3 horas, quando eu voltei ele já não estava em casa. Ocorre que minha filha, após isso, ficou 3 dias trancada dentro do quarto. 3 dias. Até o momento que ela chega na porta dentro do meu quarto e fala: eu preciso falar com você uma coisa, mamãe. Na hora, desliguei a televisão, sentei na cama, vem aqui, senta aqui, fala agora. E ela me contou que naquela noite que eu quase fui estuprada, ela foi estuprada. Minha vida parece uma novela mexicana. Antes eu achava que era uma grande maldição que eu carregava, por mais que eu já tentei quebrar. Mas não é. São pessoas extremamente ruins. Eu estou preparada para passar o resto da minha vida sozinha. Ranço, nojo de homem. Então ela sentou na beira da minha cama e falou: mãe, aconteceu assim, assim, assado. Na hora eu falei: vamos agora para a delegacia. Fomos para a delegacia. Na delegacia mandaram na hora a gente fazer o corpo de delito. Só que já havia passado 3 dias. E começamos a romaria, que toda mulher denuncia um estupro passa. É muito cansativo, é muito desgastante. Por isso que as mulheres não denunciam. E mais canalhas, vermes imundos andam livres pela terra. Com o tempo eu soube que era um auxiliar administrativo da escola, que a convidou para a escola onde eu trabalhava, Ulisses Álvares, da Prefeitura Municipal de Vila Velha. O nome do canalha é Josimar. Ele era auxiliar administrativo da escola. E como o canalha do pai dos meus filhos cortou a pensão dela, eu soube que tinha uma vaga na escola para monitora, como monitora. O meu salário não dava para tudo. R$300. Ela foi trabalhar naquela escola por R$300, porque o canalha do pai tirou a pensão alimentícia da filha, sem a menor necessidade. Então minha filha trabalhava nessa escola por R$300. Era aos sábados, no projeto Escola Aberta. Eu tinha amizade com esse funcionário Josimar. Mas num dia que estávamos no churrasco, ele me mostrou uma foto no celular dele, em que auxiliar de limpeza da escola estava fazendo sexo oral nele.
Não vi nada do membro dele, não, porque estava tudo na boca da funcionária. E eu fiquei tão em choque que eu falei, você é louco? Você não devia ter feito isso e muito menos mostrado isso pra mim. E ali eu fechei todas as portas. Eu não tenho amizade com canalha. Narrei pra pedagoga, que ela quis saber por que eu cortei laços com eles. Não, você tá correta, Janete. E falei com a minha filha, ó, ele me mostrou uma foto assim, ele não presta, é um canalha, promete pra mim que você não vai entrar no carro dele nunca, você não vai estar em local nenhum onde ele esteja, a não ser na escola onde está rodeada de gente. Você já tem 18 anos, você precisa desse dinheiro, até porque é ela que pagava a conta de luz da casa. Com esses R$300. E ela me narra isso e pronto. 3 dias antes, meu filho tenta me estuprar. 3 dias depois, eu fico sabendo que na mesma noite quem foi estuprada foi a minha filha. E após me negar socorro. Eu perdi 21 quilos em 30 dias. 21 quilos em 30 dias. O prefeito Rodney Miranda, que se não me engano, hoje ele está como secretário de segurança de Goiás. Rodney me ajudou muito. Eu lembro que nesse processo, dentre tantas idas e vindas à delegacia, a delegada pediu que eu levasse o celular para perícia em Vitória. E eu cheguei e falei com o moço, é muito urgente. Por favor, é muito urgente a perícia nesse celular. Aí ele me mostrou assim, ó, parecia uma biblioteca, gente. Parecia uma grande biblioteca, muitas prateleiras. Ele olhou pra mim e falou assim, tá vendo isso aqui? Tudo urgente, isso aqui tudo é urgente. Você sabe quando você cai com os ombros e assim de desânimo? Pois é, eu saí do departamento de perícia cabisbaixa. Eu falei assim, por baixo uns 5 anos a perícia desse celular. Só que isso foi no finalzinho do dia que eu levei. Por volta de 10 horas da manhã do outro dia, eu recebo uma ligação. Dona Janete, pode ir lá buscar o celular, a perícia já foi feita. Eu falei, o que foi? Peguei meu carro e corri para o departamento buscar o celular. Quando eu cheguei lá, tava o mesmo rapaz. E ele disse assim para mim, dona, a coisa é muito séria. Eu nunca vi uma delegada vir aqui nesse departamento buscar o celular e a perícia. Eu falei, mas me ligaram, mandaram eu buscar. Não, a delegada já veio aqui e já levou. Aí eu corro para a delegacia de Vila Velha. É um ping-pong, gente, é uma luta. Cheguei na delegacia de Vila Velha só para pegar o celular. Porque já estavam com eles. Peguei o celular, a perícia já estava pronta com a delegada. O inquérito foi instaurado. Só depois que o inquérito foi instaurado que eu consegui dormir. Eu parei de viver. Eu nunca tive tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio. Eu só pensava em comprar uma arma e acabar com aquele sujeito. Era de noite pensando em vingança. Vingança, não pensava em justiça, eu queria vingança pelo que fez com minha filha. E vingança é uma coisa, justiça é outra. Mas eu sabia que se eu fizesse alguma coisa com ele, por mais que a gente planeja o ódio, o rancor, tudo junto, não existe crime perfeito. Eu pensava, eu vou parar na cadeia, minha filha vai ficar sozinha no mundo, que meu filho já fez isso tudo com a gente, ela tá sozinha, não tem pai, vai entrar em depressão, eu na cadeia, minha filha em depressão, provavelmente pode até perder a vida. A gente pensa em tudo, eu sei que o tempo foi passando,
E o inquérito foi instaurado. O canalha foi inocentado. Ele foi inocentado. E hoje meu filho me chama de narcisista. Eu sou a narcisista. Além de eu lhe dar a vida, Gustavo, fui eu que estive lá para garantir que você continuasse com a vida que eu lhe dei. Como é que você ia se alimentar se eu não lutasse? Se eu não abdicasse da minha juventude para correr dia após dia para o seu sustento? Mas agora o papai é que é bom, né? Porque vocês dois estão juntos agora. Tudo que te acontecer, Gustavo José Viana Duarte, é pouco. Tudo que te acontecer é pouco. Você destruiu a vida do seu filho. Porque a minha você não destruiu, não. Eu me tornei uma rocha. Uma rocha. Não tenho medo de cadeia, de presídio, de pena, de juiz, de ninguém que não viveu o que eu vivi. A minha voz não será silenciada. O meu filho está morto. E recentemente a delegada perguntou: Dona Janete, você ainda tem tempo, quer fazer uma representação contra seu filho? E eu falei: não, eu não tenho coragem. Mas agora eu tenho. Meu filho morto. Busca recursos para arrumar um bom advogado, porque eu tenho uma lista de psicólogas e terapeutas que na época eu fiz tratamento e que eu narrei tudo isso que eu passei. Tá bom? E eu vou representar contra você. Isso não é vingança, isso é justiça. E eu não posso me autodenominar uma feminista se eu protejo um pilantra como você. Eu lutei muito para transformar você em um homem de caráter. Te ensinei sobre empatia. Você se recorda quando um dia você falou e reclamou: mãe, essas crianças estão fazendo xixi na minha cama? Eu te chamei do lado de fora para as crianças não ouvirem e falei para você, para tocar no seu coração. Eu falei: o que eu faço, meu filho? Eu paro de buscar as crianças? Aí você ficou assustado. Não tem como onde eles dormirem. Eu não queria fazer isso. Mas você quer que eu pare de buscar as crianças? E você falou: não, mamãe, pode deixar. Eu coloco meu colchão no sol. É sobre isso, meu filho. É sobre amor. Eu sei que vocês dois estão sempre juntos. Você não viu você ainda não conseguiu ver o que ele fez com você, não? Lá em casa, na casa onde eu cresci, nós somos 8 filhos. Nós somos 8 filhos. Ela nos pisou, nos humilhou, nos mordeu, estraçalhava nossas costas, de sangrar, de grudar na blusa e ninguém nunca levantou um dedo. Ninguém nunca levantou um dedo para nossa mãe. Mas você fez isso porque você se tornou um canalha. Canalha, tão canalha quanto seu pai. Este é o aniversário que você merece e esse é o aniversário que você sempre vai ter, dependendo de mim. Arque com as consequências das suas atitudes e continue ao lado desse canalha. Por que vocês dois não criam um clube? Eu tenho uma sugestão do nome: Clube dos Canalhas. Parabéns, Gustavo José. Era isso que você queria? Você não queria tanto o meu sofrimento? Sofri. Sofri. Sofri demais. E o seu ódio é que eu não sofro mais. E eu não vou parar.
E eu não vou parar. Monstros, durmam com esse barulho. Por mais mulheres apoiando mulheres.